Quando a velocidade varia no tempo, ela também pode ser pensada como um ponto. A pontinha do vetor velocidade é um ponto, descreve uma curva. Então, a velocidade da velocidade é a aceleração. Vejamos agora um ponto P descrevendo uma certa curva. Ele está se movendo. Então, a esse movimento corresponde, cada instante t, P de t, a velocidade v, a aceleração a. E a aceleração a tem duas componentes que a gente destaca. É a componente tangencial, na direção de v, que é a aceleração tangencial, e a componente normal, que é a aceleração menos a tangencial. Em cada instante t, a gente tem, então, a posição, a velocidade e a aceleração decomposta em aceleração tangencial e aceleração normal. Agora imagina o seguinte, o ponto P se moveu e no instante t, ele tinha lá sua velocidade, aceleração normal, aceleração tangencial, todo mundo ali assim, bom, calculado. Agora, isso correspondeu a um certo movimento. Então, descrevendo a mesma trajetória, a gente pode ter um outro movimento. E aí vem um outro ponto se movendo e imagina que ele chega exatamente naquele ponto P, num outro instante. O que acontece? Ele chega com uma outra velocidade, que é um múltiplo da velocidade v. Então, a velocidade v1 é um certo alfa vezes a velocidade v. E o que acontece com a aceleração? Bom, a gente vai ter uma aceleração A1. Essa aceleração A1 vai ter, então, que ser decomposta, tem uma parte de aceleração tangencial e aceleração normal. Vou deixar as contas para você fazer, mas tem uma coisa muito importante e muito interessante. Quando você faz a conta, a primeira coisa que você vê é que é uma decepção. Embora a velocidade V1 seja alfa vezes a velocidade v, para um certo alfa, a nova aceleração A1 não tem nem que estar na mesma direção da antiga, A. Mas tem uma coisa muito interessante. A nova aceleração A1 tem uma componente que é alfa2, o mesmo alfa que multiplicou a velocidade, vezes a antiga aceleração A, mais um outro termo. E o importante é que ele é tangencial, ele é na direção da velocidade. O que acontece, então? Na hora que você projeta na direção normal, esse termo tangencial não influi, não faz nada. E aí, a aceleração normal, a nova aceleração normal, a N1, fica sendo alfa ao quadrado vezes a antiga. Aí acontece um verdadeiro milagre, uma coisa muito interessante. Quer dizer, se você divide, vamos dizer, o novo vetor aceleração, a N1, pelo quadrado da nova velocidade, tem um termo alfa2 que cancela e fica igual à antiga aceleração pelo quadrado da antiga velocidade. Ou seja, não importa como você passa pelo ponto P, a razão entre o vetor aceleração normal e o quadrado da velocidade, isso dá um vetor que é independente, ele só depende do ponto P. Não importa qual é o movimento, sempre dá isso. Isso é uma imposição da geometria mecânica, não tem física nenhuma envolvida aí. Esse vetor é chamado de vetor curvatura. E, bom, a norma dele é chamada curvatura da nossa curva no ponto P. Só depende da curva e do ponto P. Repito, é uma imposição da geometria mecânica.